Sofonias Odilo Rezende, pelo Espírito Ernesto. Bens espirituais. Não queira enriquecer-se dos bens materiais, contrariando as leis morais de Deus. A riqueza, quando carregada de sentimento de remorso, é uma chaga que dói constantemente no coração arrependido. Permita que as coisas cheguem em suas mãos naturalmente, quando for merecedor. Não queira forçar o tempo. Tudo tem sua hora certa para acontecer. Não queira enriquecer tirando o que é dos outros, porque um dia seguramente terá que devolver. Quando Jesus encontrou o jovem rico, ele disse ao moço: vai e vende tudo o que tem e dá para os pobres. O jovem não entendeu Jesus, por isso não o seguiu. Dentro disso você pode pensar: será que a riqueza e os seus materiais são realmente seus? Você tem certeza de que é mesmo dono de tudo? Quando você reconhecer a paternidade divina, verá que, de fato, não é dono de nada. O que realmente te pertence são somente os bens espirituais. Ao sair da vida física, perceberá que terá unicamente os valores que angariou enquanto encarnado, para viver a vida espiritual. O resto ficará na terra, seguindo conosco para o nosso mundo de origem somente os tesouros de nosso coração. Por isso, abra sua mente em prol da caridade, abra seu coração em favor da bondade e suas mãos para abençoar quem sofre. Proteja os que se encontram caídos, porque é deles que precisará um dia. Quando Jesus disse que não devemos acumular tesouros na terra, e sim no céu, ele referia seus tesouros mais íntimos de nosso coração, esperando de nós que sejamos virtuosos, que sejamos luz, fazendo com que as trevas tenham menos forças para interferir em nossos caminhos rumo à perfeição. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, invoco o Senhor com a paz, a paz, nesta noite, nesta casa abençoada, quando nos propomos a falar do teu Evangelho através da eterna luz do Espírito. Envolve cada um de nós presente, na paz, ilumina, fortalece a todos os seres espirituais, aos religiosos desta casa, e que nós possamos, sob a inspiração própria, falar sobre a doutrina, do Evangelho, esclarecer meios e corações, e que esteja presente conosco, nos abençoando e fortalecendo nesta noite de paz e harmonia. Essa seja a permissão e proteção de Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, o anjo Israel, totalmente Maria, filho do Universal, para anunciar a palavra da noite de hoje. Da luz da paz de Deus, agora e sempre. Boa noite a todos. Todos estão bem, né? Tudo bem? Sim. Tem que estar bem. Para ouvir a gente uma hora, não pode estar passando mal, né? Tem que estar bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre as potências da alma. Está no capítulo 20 do livro do Leon Denis, o problema do ser e do destino. A tradução da fé é o problema do ser e do destino da vida. Isso aqui é uma tradução. Mas por favor, o problema do ser e do destino. Sobre as potências da alma. Nós sabemos, enquanto
sucessivas, que é as reencarnações, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade entre encarnado e desencarnado e lei de causa e efeito. Esses princípios nos quais se assenta a doutrina espírita. Tirou um desses princípios, a doutrina espírita está incompleta. E nós sabemos que a doutrina espírita, sendo filosofia, ciência e religião, está embasada em experimentação de fatos. Então, tudo isso estando embasado em experimentação de fatos, nós temos provas dessa experimentação e desses fatos na codificação espírita, que todos conhecemos, e Leon Denis traz um vasto cabedal de experimentação, né, de todos aqueles cientistas, do William Crookes, Sakharov, toda essa experimentação, através do pensamento humano, para que nós nos conheçamos, saibamos de nossas potencialidades e possamos desenvolvê-las. Por isso que é muito interessante estudar os livros de Leon Denis, que ele traz essas experimentações todas, mostrando como foi chegado a essa conclusão. Então, nós temos potências. Todos nós temos potências a desenvolver. Todos nós somos iguais diante de Deus em oportunidade, em potências da alma, em direitos. Não existe ninguém mais e ninguém menos. Somos todos iguais perante o Criador. Sendo que cada um se encontra num estágio evolutivo, intelecto, moral diferente do outro. Porque todos nós caminhamos, cada um do seu jeito. Cada um aprende a sua hora. Cada um tem a sua própria verdade, o seu próprio discernimento, o seu próprio desenvolvimento. E isso nos cumpre o quê? Não julgar o nosso semelhante. Aceitá-lo como ele é, compreendê-lo com aquilo que ele traz e fazer o melhor que nós possamos através de nós mesmos. Por quê? Quanto mais eu compreendo a natureza humana, quanto mais eu compreendo a minha própria natureza, melhor eu aceito o outro como ele é. Porque eu passo a compreender que tudo é estágio, tudo é caminho, tudo é trabalho. E é muito trabalho. Então, as causas da felicidade não se acham em lugar nenhum, nem em coisa alguma, nem em ninguém. As causas da felicidade do ser humano estão dentro dele mesmo. Somente o homem pode fazer-se feliz, sentir-se feliz, proporcionar felicidade. O outro não pode fazer feliz, nem infeliz, a não ser que eu permita e coloque na mão do outro os motivos de alegria e de tristeza. Então, todas essas potências desenvolvem-se a fim de que eu me torne um ser pleno na minha trindade. Claro que o homem é corpo, espírito e espírito. Me tornarei um ser pleno com todas as potências desenvolvidas. Então, nós carregamos em nós um amigo sublime e não sabemos. Tem um velho ditado japonês, né? Que nós temos em nós aquilo que desejamos. Então, se nós queremos alimentar o lobo, nós teremos o lobo a nos devorar. Se nós queremos alimentar o cordeiro, nós teremos o cordeiro a nos acompanhar. Então, tudo isto está dentro do homem, porque Deus, ao criar o homem, deu-lhe em germe tudo o que precisa desenvolver. Então, nada é buscado fora, tudo é buscado dentro. Por isso que a sabedoria antiga já reconheceu, está escrito no templo de Delfos, o Senhor Sócrates leu, passou para nós, mas está escrito lá há tanto tempo que ninguém sabe quem escreveu. Conhece-te a ti mesmo. É a chave da elevação, a chave da sabedoria, a chave da felicidade. Porque é dentro de cada um que está a resposta de tudo o que se precisa para resolver todos os problemas que o ser desenvolve. Porque problemas nós é que desenvolvemos. Nós é que arrumamos. Não foi o vizinho, não foi o marido, não foi o irmão. Ninguém nos arruma problema. Nós é que desenvolvemos o problema. Então é por nossa conta. Já que nós desenvolvemos, nós precisamos achar a resposta. Então nós temos tudo isso em germe. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é o maior
Então, nós sabemos, se minha vontade é fraquinha, eu faço pouquinho. Se eu tenho muita vontade, eu faço muito. Se eu me acostumei a desenvolver minha vontade, se eu reconheço essa potência, se eu reconheço que eu posso ir e tentar, eu faço muito além daquilo que eu imagino. Por isso que muitas pessoas nós vemos vencendo a própria limitação. Se tem tanta gente que vence a própria limitação, e todos nós somos iguais, todos nós podemos vencer a nossa limitação. De tempo, de espaço, de condição social. Nós podemos vencer a limitação. Qualquer que seja, nós podemos. Porque Deus nos deu esse poder. Então, essa utilização, eu faço, eu vou, eu consigo. Então, a vontade, ela precisa ser reconhecida, acionada, direcionada para onde nós quisermos. Por isso, que através dessa vontade, querer é tudo. Ou tem alguém que duvida disso? Deus está no controle absoluto de tudo. Então, se Deus é amor, justiça e misericórdia, o que está errado no mundo? Nada. O que nós vemos que parece o mal é a justiça de Deus se fazendo à nossa frente. Então, que nós tenhamos sempre em mente, reconheço Deus, entrego e confio e agradeço. Está na mão dele. Então, sejamos otimistas. Por quê? Porque desencorajamento, pessimismo, temor, mau humor atrai mal. Eu tenho que o mal-humorado está sempre ficando mal. Quem é pessimista tem medo de ir ali na hora, tal lugar que vai ser assaltado, não adianta, é assaltar antes até. Porque são pensamentos ruins que atraem. Qual é a lei do universo? A lei que rege todo o universo. Atração por afinidade. Se meus pensamentos são maus, eu atraio mal. São pessimistas, mal-humorados, eu atraio coisas que não são boas. É de atração. Ninguém mais. Deus não nos castiga, não nos cobra. Nós é que atraímos através desses pensamentos. Então, deixa o mau humor, aprende a deixar, aprende a ser otimista, nós só podemos aprender isso confiando que Deus está tomando conta de tudo. Certo? E ele diz assim, que o próprio fato de você encarar de frente o problema, de você encarar de frente aquilo que te amedronta, de você resolver, enfrentar, já diminui o poder. Se você resolve enfrentar o problema e resolver, já diminui o poder do problema, porque já não é o mesmo, porque você está pronto para enfrentar. Então, diminui a importância. Ao passo que eu não quiser nem pensar no assunto, não quiser nem chegar perto, eu acho que eu não posso, ele cresce como um bicho na minha frente. Agora, se eu resolvo enfrentar, que eu posso, eu tenho poder, que eu quero, aquilo diminui de importância e é vencido com a maior facilidade. Né? A segunda potência da alma é a consciência, o sentido íntimo. O que é isso? A consciência ou o sentido íntimo? Deixa eu tomar uma referência. A consciência, todo mundo já ouviu falar, né? Aquela vozinha que fica aqui, vai, a outra, não vai, vai, não vai. Então, o que é isso? É o aprendizado. O que é a consciência ou o sentido íntimo? É o aprendizado milenar. Que aqui você tem espíritos milenares. Na Terra, são raros os espíritos mortos. A maioria está encarnada desde antes do Cristo vir à Terra. Já tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos, espírito antigo. A consciência, o arcabouço, toda essa vivência, toda essa experiência, toda essa
está na nossa consciência que a maior lei é a lei de amor. Como foi que São Jesus resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a consciência, tá? A causa inicial, o princípio da evolução e da sensação não se encontra no corpo e nas coisas, e sim na alma. A terceira grande complexidade, o livre-arbítrio. Deus deu esse presente ao homem. O homem é totalmente livre, mesmo dentro das circunstâncias que ele se encontra. Família, sociedade, condição social. Mesmo dentro dessas condições, sempre há jeito da livre vontade do homem. Porque aquele que quer fazer o bem, ele faz. Aquele que quer fazer o mal, ele também faz. Nada o impede. Sempre há espaço para a livre vontade do homem. O homem é totalmente livre através do seu pensamento. E o que é o pensamento do homem? Para a gente falar mais da liberdade, porque nós vamos saber que o homem é totalmente livre do seu pensamento. Por quê? O pensamento é a grande potência também do espírito. A quarta potência. Já ouviu falar de René Descartes? Penso, logo existo. Está pensando, está existindo, igual que está pensando. E o pensamento é criador. Tudo que nós pensamos fica plasmado no espaço. Toda a espiritualidade é o nosso pensamento. Nós somos livres e responsáveis. Nós respondemos na lei divina pelo que pensamos. Porque através do pensamento criam-se grandes obras ou desfazem-se grandes obras. Através do pensamento eu crio meus atos, meus sentimentos e minhas palavras. Principalmente meus sentimentos. Pensamento. Como nós somos espíritos, nós vivemos no mundo, nós estamos vendo, além das coisas materiais, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo nós podemos enxergar ou não, mas nós estamos mergulhados em fluido, matéria plástica do infinito, chamado éter. Do fluido cósmico universal é que se cria tudo o que existe. E o fluido cósmico universal é o agente que veicula o pensamento. Então, quando eu começo a pensar, o meu pensamento é veiculado através do fluido que está no ar e inspira ou contamina outras pessoas. O meu pensamento caminha e cria forma. É pensamento sobre matéria fluídica, do encarnado como do desencarnado. Então, tudo que eu penso se desenha no ar. Influencia o meu irmão. Imagine então quando eu falo intransavelmente, sem ponderar meus pensamentos. Porque se o pensamento já se materializou, já influenciou, minha palavra é um dardo, não tem volta. A minha palavra já atingiu, não tem volta. E o pensamento, palavra, audição, paladar, tato, são dois dados ao físico do homem para construir
possamos e construirmos. Então, o amor é o seguinte, pelo físico, nós somos o que comemos. Pelo espírito, nós somos o que pensamos. Nós damos o que temos. Um segundo para pensar, o que nós temos para dar? O que é que nós temos para dar? Nós damos o que temos. Como agravante, aquilo que nós damos é o que nós recebemos. Então nós vamos correndo aí, né? É o amor. O amor, tal como se entende como bens na terra, é um sentimento. O impulso de um ser para outro ser, com o desejo de a ele se unir. Então, tudo o que acontece no mundo é com o interesse sobre o outro. Tem sempre o outro na história, sempre interesse. É sempre gostar de alguém, é sempre amar alguém, é sempre querer alguém. É de mãe para filho, de pai para filho, de marido para esposa, de casal. É sempre um interesse. Nós somos movidos, o nosso amor é movido pelo interesse. Mas tudo isso, todo esse tipo de amor, amor de mãe para filho, de filho para mãe, de amigos, de irmãos, de casal, tudo isso é uma parcela do amor divino, um desenvolvimento daquilo que será o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor ainda não existe no planeta como deveria ser. Porque, assim como dizem os grandes espíritos, o amor é um sacrifício. O amor se basta. O amor se doa. Nunca, jamais espera reciprocidade nem reconhecimento. Existe esse amor na terra? Tem de mãe. Porque mãe ama e espera reconhecimento. Ah, eu fiz tudo para esse filho, agora eu estou recebendo dele. Não é? O amor verdadeiro, o amor que vai haver na terra quando a humanidade evolui um pouco, é este amor que não espera reciprocidade nem reconhecimento. É um amor de doação, é o sol das almas. O amor é o alimento das almas. Então, os seres vivem de amor. Por isso que nós vemos tantas dificuldades no mundo. As pessoas mais difíceis, aquelas que são capazes de aberrações, de cometer crimes, de tirar a vida do seu semelhante, nós podemos verificar que não receberam amor suficiente. Porque cada um dá o que tem. Por isso que o Senhor Jesus trouxe-nos tantos ensinamentos. Se nós ouvíssemos as frases, umas frases soltas do Senhor Jesus, né? Ele disse, olha, deixe brilhar a vossa luz. O que ele quis dizer com isso? Que você é luz. Senão como é que ia brilhar a vossa luz? Você é luz, você tem um anjo de potencial dentro de si. Não julgueis a fim de não serem julgados. Por quê? Olha, nós vemos a superfície do ser. Nós não enxergamos o profundo. Quando uma criatura comete um erro, nós não imaginamos a quantos passos e tropeços a criatura chegou naquele momento. Que aquele erro é o melhor que a pessoa podia dar naquela hora. Que não houve condições da pessoa fazer melhor. Que ela ainda não sabe agir de outra forma. Nós aqui ainda estamos muito longe da santidade. Mas uma vez conhecedores da lei de causa e efeito, uma vez conhecedores da imortalidade da alma, uma vez conhecedores que Deus
curiosidade, aprender, estudar, conhecer, principalmente as leis de Deus. E libertação moral pela conquista das virtudes. Nós podemos ser livres, depende apenas de nós. E a dor deixará de fazer efeito, por quê? Quanto mais o homem se desenvolve, quanto mais ele se eleva, quanto mais ele conhece a lei, as coisas mudam de visão. Nada muda, veja bem, nada muda. A nossa visão sobre as coisas é que muda. Então, quando nós olhamos um pouco acima, como espíritos, porque nós não somos um corpo físico com uma alma, não. Nós somos um espírito imortal, vindos do espaço,
somente aquilo que ele pode no seu estágio evolutivo. Então, se eu penso, isso é o melhor que eu podia fazer? Ninguém tem nada com isso. É o melhor que eu podia fazer dentro de mim, então eu vivo com a minha consciência tranquila. Meu travesseiro não será uma pedra, não será de espinho, será realmente plumas. A consciência tranquila. Estas são as causas da felicidade. Que eu saiba ser feliz com pouco. Que eu saiba. Pode vir. Vou me enforcar depois, não tem problema. Eu vou falar 9 horas. Que eu Tá adiantado um saiba pouquinho. ouvir as estrelas. Por quê? O amor, olha, a dor provoca. Olha, quem já experimentou isso vai levantar o dedinho para confirmar. A dor provoca o desenvolvimento da sensibilidade, da delicadeza, da bondade, da ternura, de modo a fazer brotar dos dilaceramentos das lágrimas alguma qualidade desconhecida que silenciosamente ilumina o fundo do ser. Ou então, uma nova nobreza para sempre conquistar. Você nunca perde. Aquilo que você aprende na dor, você nunca perde. Aí, tem gente que se revolta contra a dor, contra Deus. Não foi comigo, não foi nada de Deus, eu não estava aqui. Aí ele fica dizendo, não aprendeu nada. Aí você aprendeu e acha que vai acontecer o quê? Vai repetir. Às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa sofre a vida toda a mesma problemática, a mesma dor. Essa doença na cama está prolongada por 20, 30, 40, 50 anos. Será? Faltou aprender a experiência. Temos que aprender aquilo que a dor quer nos ensinar. A dor é boa, é difícil convencer o homem disso. A dor nos faz bem, nos faz conter vaidade, orgulho, egoísmo, ciúme. Nos faz conter. E nós estamos aqui para isso. Para conter essas coisas que nos prejudicam e prejudicam ao outro. Então, que nós, em primeiro lugar, vamos colocar os joelhos para estudar as potências, nós só demos uma pincelada. Tem muito mais coisas sobre a vontade que nós precisamos saber. Mas que nós saibamos colocar Deus em nossas vidas. Porque o Senhor está presente. Mas se eu não tiver verdadeira fé de que tudo que acontece é justiça de Deus, que Ele está vendo, mesmo o mal se dando bem, o mal ficando rico, o mal andando de carro, isso é justiça de Deus, porque o mal também, meu irmão, também está a caminho da luz, isso é justiça de Deus, que o mal não tem vida própria, é apenas um contraste, fruto da ignorância do homem, e isso também é justiça de Deus. Eu preciso acreditar e dizer, Senhor, eu confio, eu entrego, eu agradeço. Porque reconhecer Deus na lei que rege todo o universo é que me dará paz, é que não fará com que eu não veja no irmão como adversário, com que eu caminho sem medo, porque naquela esquina eu poderia ser atacado, porque ali poderia acontecer alguma coisa, porque ali aconteceu um tiroteio lá no corpo, porque ali eu não posso ajudar porque fulano é assim assado, porque não se ajuda, nada disso. Não esqueçamos nunca, Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele viva e se regenere. E Deus atende a criatura através de cada criatura. E que nós possamos, através dessas potências, principalmente da vontade, dar um salto na nossa evolução que gera felicidade. E que nós saibamos ouvir as estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso e eu vos gerei um encanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela para o descanso. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como para aberto, cintila, e ao ouvir o sol, saudoso e branco, ainda procuro pelo céu certo. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos, capaz de ouvir e de entender os textos. Muito obrigada, meu amigo. Vamos
agir na frente de Maria de Nazaré, estamos com aquela sede de saber, levar o nosso seio total, memória de nossos destinos. Somos gratos a Deus Pai por essa oportunidade. Nos sentimos mais fortes para a caminhada, na vontade e forma que estamos a fazer. Fonte, estamos sempre a voltar e não mais descer, modificar e descer. Nossa fé e raciocinada, nossa comunhão e coração, a oportunidade de se amplificar e de ser a escola que devolve estudantil, mudou como sorrir. Então, Mãe Santa, nós queremos elevar o pensamento, vai nos rogar, uma vez mais contigo. Quando os irmãos nossos se preparam, sofrimento e dor, nos hospitais, nos seus lares, em abrigos, em orfanatos, ou pela amor pelas ruas da cidade. E no mundo, a Mãe Santa ainda se debate em guerra, pela missão, pelo egoísmo. Então, Senhora, levou o pensamento ao Pai, rogando, Senhor, auxiliar a mente de nossos irmãos responsáveis por suas nações. Fortalecer, Senhor, os ciclos espirituais que vivem e trabalham nessas regiões, sem sabermos como é difícil deve ser a atividade, onde não respeita o irmão, onde não se preocupa em tirar a vida do irmão, simplesmente com o pensamento religioso diferente, descumprindo profundamente a maior lei de Deus, não matarás, e a mão do próximo, nosso Deus. Então, Mãe Santa, queremos rogar ao nosso irmão do planeta, a terra escola, a terra do ensino, a terra lá, e estamos todos matriculados, que possam, nossa família da terra, compreender que ainda é tempo de acertar a casa, ainda é tempo de consertar os espaços, fechar para a geração futura, somos nós mesmos, uma condição melhor de trabalho, estudo e progresso. Ainda queremos rogar a Senhora, para que os irmãos queridos e amados retornaram para a pátria espiritual há quanto tempo, e ainda guardemos o sentimento de saudade em nossos corações, e por nossos pais, amigos, companheiros de jornadas, e que possam, Renata, ter a oportunidade de estudo e trabalho, muito maior. E quando, Senhora, estão retornando para a pátria, ainda hoje, agora nesse instante, deixe. Mãos estendidas, palavras amadas, que sejam bem-vindos, oportunidade de estudar, preparar, todo dia, sempre, sempre, sempre. E assim, Senhora, queremos rogar por nossa família, por nossa casa, por nosso tempo, por nossa oficina. Fortalecer, Senhor. Se irmãos amorosos, meu Pai, meu Deus, a estudar e me envolver em trabalhar. Aleluia, meu amado, os comportamentos espirituais do seu nome nos conduz nessas tarefas. Jesus, Mestre de Deus, se conosco hoje e sempre. A nossa vontade, Senhor, esteja em nós, que possamos sempre olhar o irmão que chega e lembrar de Ti. Então, Senhor, o nosso mundo não é chamado. E Maria, Mãe Santíssima, o bom juiz Israel, que Deus, o Pai, todo o poder, a razão que vive no universo, queremos pedir permissão para ensinar na parte da noite de hoje, e permissão